Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Você já percebeu que nos dias em que nós estamos vivendo, parece que todo mundo quer falar? Parece que nos dias em que nós estamos vivendo, todo mundo quer ser voz? A impressão que dá é que todo mundo é perito em tudo, todo mundo sabe um pouco de tudo. Nós entramos nas redes sociais, nos dias em que nós estamos vivendo, são muitos debates, parece que todos sabem um pouco de tudo. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser voz, todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer abrir a boca e dizer sou contra, sou a favor. Parece que todos são agora peritos em medicina, em política, em religião, em teologia. Em meio a dias em que nós estamos vivendo, em que todo mundo quer ser voz, eu estou aqui para dar uma opinião contrária a que todos nós estamos fazendo. Aguarde só um minutinho que eu tenho uma rápida mensagem de Deus para você. Em meio a tudo isso em que nós estamos vivendo, eu quero aqui deixar alguns versículos de Deus para você a respeito de algumas coisas que nós iremos tratar. Primeiro, a palavra de Deus está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios em falar. A palavra de Deus também nos diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 5, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. O conselho que eu tenho para dar para vocês nesses dias é uma chave que nos leva a viver o extraordinário. E qual é essa chave? É saber ouvir. E agora vai esse conselho principalmente aos da minha geração e aos que estão vindo aí, que querem ser voz de tudo, que acham que a resposta de tudo está ali no Google. Eu quero dar esse conselho para você. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir pessoas mais experientes, aprenda a ouvir pessoas mais sábias, tenha mentores, tenha líderes espirituais na sua vida, aprenda a ouvir os mais velhos, os anciãos, os experientes, aqueles que já viveram e podem dizer pela sua vivência e nos apontar um caminho. Em dias em que todo mundo quer falar, em que todo mundo acha que sabe tudo, eu quero dizer para a geração e para a minha geração e para as gerações que estão antes da minha e para todos nós, vamos aprender a ouvir. Saber ouvir é sábio. Escute isso o que eu lhes disse. Saber ouvir é mais sábio do que falar. No livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós vemos a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, mas ele era um homem que estava buscando viver um milagre. Ele tinha lepra sobre o seu corpo. Então, a Bíblia vai nos dizer que dentro da sua casa tinha uma menina de Israel que disse à sua senhora como ele poderia viver um milagre na sua vida. Era só ele ir até o profeta, que provavelmente ele seria alcançado pelo Deus da menina, pelo Deus do profeta, e ele viveria um milagre. Então, aquilo que a menina disse chegou aos ouvidos de Naamã. Naamã, ele tinha todos os motivos para menosprezar as palavras ditas por aquela menina que estava na sua casa. Em primeiro lugar, ela era serva. Ele era o Senhor. Ele estava no nível alto da sociedade. Ele era chefe do exército do rei da Síria, era um homem de reconhecimento, era um homem de vitórias. E ela estava abaixo dele na classe social. Segundo motivo que ele tinha para menosprezar as palavras daquela menina é que ela era uma menina. Ela era uma jovem. Ela era inexperiente. Em terceiro lugar, ela era mulher. Ele, um homem. Nós sabemos do machismo que existia nos tempos antigos, muito mais do que nos dias de hoje. E existem homens que dizem, não vou ouvir só pelo fato de estar vindo de uma mulher. E por último, ela era de uma outra nação, de uma outra religião, de um outro povo. Naamã, ele tinha todos os motivos para menosprezar o que aquela moça havia lhe dito. Mas ao invés de menosprezar as palavras dela, ele soube ouvir. Escute bem o que eu vou lhes dizer. Você sabe a história. Naamã, ele viveu um milagre. Ele viveu um extraordinário. Mas se primeiro ele não soubesse ouvir, ele nunca teria vivido o que ele viveu. Você quer alcançar o impossível? Você quer viver o extraordinário? Aprenda a ouvir. Olha o que a Bíblia nos diz lá no livro de Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que nós estamos precisando nos nossos dias? Ficar um pouco mais quieto.
calar um pouco as nossas vozes e ouvir mais a palavra de Deus. Enquanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, enquanto mais nós praticarmos a palavra de Deus, enquanto mais nós colocarmos em prática a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentar no Senhor Jesus Cristo. Enquanto a nossa fé aumentar, o que é fé? É crer no impossível, é enxergar o que não se pode enxergar. Nós iremos viver o extraordinário de Deus. Eu termino aqui a minha simples palavras te dizendo: um segredo para você viver milagres, saber ouvir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e é nóis.